Eu queria começar dizendo, como historiador, apesar também de formação filosófica, que a religião, com frequência as pessoas perguntam se a religião é conservadora, se ela é reacionária, se ela é revolucionária, se ela é violenta, se ela é pacifista. Todas as religiões, especialmente os monoteísmos ocidentais, judaísmo, islamismo e cristianismo, podem ser qualquer coisa. Ou seja, pode-se fazer uma reforma agrária, como Thomas Minsler, em nome da fé na Alemanha do século XVI. Pode-se matar centenas de milhares de pessoas em nome de Deus, como nas cruzadas ou em outros tipos de fundamentalismo. Pode-se promover um pacifismo ao estilo São Francisco, We Are the World e coisas do gênero em nome da religião. O PT nasceu em sacristia de igreja. O pensamento reacionário brasileiro deve muito à Igreja Católica também. Ou seja, absolutamente tudo pode caber em todos os aspectos da religião. A religião não é um campo fechado. A religião é um campo aberto, que os especialistas chamam de polissêmico, ou seja, com muitos significados. A religião possibilita que se faça absolutamente tudo. Daí a minha discordância, por exemplo, de um livro recente que eu li, chamado The God Delusion, em que o autor, o autor tratando do ateísmo que ele milita, ele chega e diz: imagine um mundo sem guerras, imagine um mundo sem atritos, imagine um mundo sem Deus. Esse mundo é possível, basta eliminar a religião. Qual é a minha discordância de historiador? Há muitos atritos hoje baseados no princípio religioso. Mas algumas das maiores violências do século XX foram feitas em países onde o ateísmo era o regime oficial, como China e União Soviética. Na China, a última biógrafa de Mao atribui 70 milhões de mortes à ação revolucionária de Mao Zedong. O que significa isso? Num país ateu, oficialmente sem religião, abolindo os princípios religiosos, mataram-se dezenas de milhões de pessoas. Então eu volto a insistir, ateísmo e religião não tornam o mundo melhor ou pior, apenas tornam o mundo do jeito que ele é. Certa feita, estando numa banca em Macapá, eu falava em algumas coisas e uma senhora me perguntou na banca se a violência atual é falta de Deus. Eu achei a pergunta bastante curiosa, porque nós tivemos Deus em grande quantidade em alguns momentos e a violência era idêntica ou maior. No Iraque, morreram há 2 dias 130 pessoas em nome de Deus num atentado em Bagdá. Num campus nos Estados Unidos, morreram várias pessoas por um moço, aparentemente um sociopata perturbado, que dizia que morreria como Jesus e imitando Jesus. Ou seja, nós absolutamente podemos fazer qualquer coisa com a religião. Ela se presta a qualquer coisa. Esses dias eu fiz uma longa análise do Corão, mostrando as passagens do Corão que proíbem qualquer violência e as passagens do Corão que estimulam, como a Sura da Espada, estimulam a violência. Eu posso pegar a Bíblia e mostrar, por exemplo, um profeta assassinando os profetas de Baal, um profeta judaico assassinando os profetas de Baal. Posso tomar um aspecto do pensamento de Jesus. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, eu vim jogar o filho contra o pai. Ou eu posso pegar um Jesus, o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos. Serve para absolutamente tudo. O primeiro princípio que eu quero estabelecer é que o fundamentalismo, que nós ainda não definimos, é um princípio presente em todas as religiões, não é um princípio específico de uma religião. Há fundamentalistas hindus, há fundamentalistas judeus, há fundamentalistas católicos, fundamentalistas islâmicos e budistas também. Há fundamentalistas sikhs e shintoístas. Há fundamentalistas em todas as expressões religiosas. Talvez uma evidência de que exista um gênero humano é a absoluta democracia com que a imbecilidade foi distribuída pela humanidade. Ou seja, nenhum grupo, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhum período histórico foi mais ou menos imbecil do que o outro, matou mais ou menos. Quando temos meios técnicos, matamos mais. Quando temos menos meios técnicos, matamos menos. Então, não se trata jamais, e isso eu vou insistir durante todo o nosso tempo, de atribuir o fundamentalismo a uma religião. Houve momentos, em alguns lugares, em que algumas religiões eram mais tolerantes que outras. Por exemplo, o islamismo em Córdoba no século IX.
era absolutamente tolerante em relação aos povos Dhimmi, aos povos de livro, aos judeus e cristãos. Houve momentos em que o islamismo era a luz da civilização da tolerância. E houve momentos em que o cristianismo liberal foi mais tolerante do que o Islã, especialmente a partir do século XIX. Esses momentos se alternam e não são específicos de uma religião. A expressão fundamentalista, para espanto talvez de vocês, uma fé fundamental, ela nasce exclusivamente no universo cristão. Ela foi deduzida por um pastor batista do século XIX dos Estados Unidos, Curtis Laws, um pastor batista do Tennessee, que passou a combater interpretações liberais da fé batista. Insistindo nos pontos centrais, Jesus de fato ressuscitou, o mundo foi feito em 6 dias, no 7º Deus descansou. O fundamentalismo nasceu no ambiente batista do sul dos Estados Unidos. E durante todo o século XIX, ele foi utilizado apenas no sentido positivo. Eu sou fundamentalista, significando eu vou ao fundamento da minha religião. Da mesma forma que no mesmo século XIX, numa famosa entrevista da filha de Marx ao pai, ela pergunta se ele é radical, e Marx diz, é claro, porque radical é quem vai à raiz. É radice, eu vou à raiz de todos os problemas, por isso eu sou radical. Observem que essas palavras são usadas com vários sentidos. Na Grécia clássica, um grande elogio era chamar um filósofo de cínico, ou seja, capaz de dominar vários sistemas filosóficos. A palavra cínico perdeu esse significado. O termo positivo vai enfrentar seu primeiro desafio, especialmente entre os batistas do século XIX. O batista é, na história das religiões cristãs, a fronteira entre o pentecostalismo e as religiões protestantes tradicionais, entre luteranos e pentecostais. Na fronteira desse universo está o batista, tão antigo quanto os luteranos, mas tão carismático e dado a curas como os pentecostais. O pentecostalismo vai enfrentar seu primeiro desafio quando, no século XIX, alguns professores nos Estados Unidos passam a ensinar a seguinte ideia: o homem descende de uma forma comum aos macacos, ou seja, o darwinismo começa a se tornar difundido desde a publicação da Origem das Espécies. O darwinismo, de muitas formas, uma forma científica de ateísmo, uma forma sofisticada de ateísmo, o darwinismo vai se tornar o primeiro embate com os fundamentalistas cristãos. Por quê? Se está escrito na Bíblia que o homem foi criado por Deus a partir do barro e a mulher logo em seguida, na versão já vista, se está escrito na Bíblia, Darwin não pode estar correto. E aí é o choque entre fundamentalismo e a interpretação liberal da Bíblia. Os liberais começam a dizer, a Bíblia diz que Deus está na origem do homem. A Bíblia não exclui o darwinismo. A evolução pode ser a maneira que Deus utiliza para produzir o ser humano. Ou seja, a mesma questão que se discute sobre hoje, a neurobiologia, identifica no cérebro uma área específica que é ativada quando a pessoa reza e tem contato com o mundo religioso. Essa área assume temperaturas, enzimas e pH distintas de outras áreas. Para um biólogo significa que é uma área do corpo ativada por uma ação como outras. Para um religioso significa que Deus implantou um neurotransmissor na cabeça de cada um. Ou seja, cada um de nós é uma rede wireless de contato com o divino, porque até uma parte do cérebro se entra em contato. E por que esse debate? Porque não há nada tão antigo na história humana quanto a religião. Lembrando a vocês que nas cavernas do Paleolítico Inferior, ou seja, no universo em que o homem começa a desenvolver fala, em Altamira e Lascaux, junto com as primeiras pinturas, ainda antes de sistemas sociais, já identificamos enterros rituais. Ou seja, ao enterrar um corpo de uma forma ritual, eu estou dizendo que eu aguardo algo distinto da pura matéria. Significa que antes do Estado, antes das classes, antes da escrita, muito antes da agricultura, o homem tem características religiosas. Para os fenomenólogos, para aqueles que trabalham com uma escola chamada fenomenologia, especialmente Mircea Eliade, isso caracteriza o homo religiosus, comum a todos os povos, no qual o ateu é até hoje sempre uma exceção. E para os historiadores da religião,
Não significa nem que enterrar no Paleolítico seja comum enterrar hoje. Podem ser simplesmente formas distintas. Mas dentro dessas formas religiosas, desde muito cedo, surgiu o embate entre a leitura literal da Bíblia cristã, da tradição judaico-cristã, e a leitura ampla, liberal, exegética. Ou seja, a leitura interpretativa da Bíblia costuma lembrar que tudo tem que ser inserido no seu devido contexto. Por exemplo, como exemplo de má citação da Bíblia, os intérpretes liberais gostam de brincar com a seguinte frase do Salmo. A Bíblia diz com toda clareza, está escrito, Deus não existe. Isso é um salmo. Logo em seguida, versículo seguinte, diz o insensato no seu coração. Ou seja, quando eu quero citar de má fé, eu cito exatamente como fazia o oráculo na Grécia. Interpelado pelos reis sobre uma guerra, se venceriam, o oráculo de Delfos diz, vencerás, não morrerás. Como o rei morre, a família volta e cobra. E o oráculo diz, o que nós dissemos foi, vencerás, não morrerás. Ou seja, a pequena mudança pressupõe interpretação. Qual é o primeiro princípio fundamentalista? A crença de que possa haver um espaço da religião que não seja interpretativo, que seja pura fonte, pura revelação, e seja a vontade direta e expressa de Deus em textos sagrados, em revelações, em presenças pessoais, como por fundador dos Mormons, John Smith, em revelações através de profetas, como Mohammed, ou revelações através de enviados, como Moisés. Ou seja, eu posso resgatar um momento em que Deus falou diretamente comigo. Essa é a crença fundamentalista. E quem não faz isso, quem interpreta, quem faz uma hermenêutica, ou seja, uma ampliação dessa visão, acaba traindo uma vontade original. De um sentido religioso batista no século XIX, o fundamentalismo vai assumir no século XX uma gama muito mais ampla. No exato momento que os liberais começaram a proclamar, isso é muito frequente, a morte de Deus, desde a filosofia de Nietzsche até o liberalismo laico do século XIX, Deus está morto, proclamou-se muito no XIX, e segundo uma velha anedota francesa, Nietzsche escreveu Deus está morto. Embaixo Deus escreveu Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, esse velho choque entre a teologia da morte de Deus no XIX e os liberais, adeptos da morte de Deus também, assistem no século XX uma explosão religiosa extraordinária. Em pleno Irã de 1979, a vitória da Revolução Xiita do Ayatollah Khomeini causa espanto para os norte-americanos, que tinham apoiado o Shah Reza Pahlavi numa modernização absoluta do Irã, na condução de estradas, hospitais, da proibição do véu, e dados os elementos modernos, os iranianos preferem um governo teocrático, xiita, de base islâmica. Só para lembrar vocês que no Ocidente nós temos o costume de achar que o xiitismo, que é a Shia, que é essa separação do Islã original, minoritária no Islã, mas majoritária em alguns países como Iraque e Irã, que o xiitismo é o grande grupo fundamentalista. É preciso lembrar que os maiores radicais do Islã são sunitas, como Osama Bin Laden. Eles são sunitas. O arabismo, a reforma islâmica na Arábia, ela é de origem sunita também. Nós temos a mania de achar que o xiitismo é o grande fundamentalismo do Islã. A partir do ataque às Torres Gêmeas de Nova York, a partir da remodelação urbana de Nova York pelo fundamentalismo, a partir deste momento, fundamentalista passou a ser identificado, como lembra indiretamente meu amigo Pondé no vídeo de apresentação, como um risco à civilização. Ou seja, o fundamentalismo torna-se sinônimo de violência. O fundamentalismo torna-se sinônimo de destruição, de morte, de problemas. E este fundamentalismo, que, segundo a Karen Armstrong, recria na sua ideia a guerra cósmica entre o bem e o mal, e acredita que a sua religião é o único caminho, ele vai se infiltrar em praticamente todas as fés. Lembrando a vocês, apenas como exemplos superficiais, que vários grupos fundamentalistas cristãos invadem e matam médicos e enfermeiras de clínicas de aborto nos Estados Unidos, porque são contra
o assassinato de crianças. Aparentemente não são contra o assassinato de médicos e enfermeiras. E na defesa do feto, matam adultos em grande quantidade. Alguns desses grupos publicavam listas na internet, esses já foram, faltam estes. São grupos, em geral, protestantes e católicos, que tiveram grande atuação na década de 70 e 80, quando a Suprema Corte Americana restaurou o direito ao aborto nos Estados Unidos. São fundamentalistas cristãos. No mundo judaico, com muita frequência, colonos, em particular em Israel, desinstalados das suas terras por algum acordo, acabam se tornando também fundamentalistas. Imigrantes para Israel, como o Dr. Baruch Goldenstein, ao frequentar a tumba dos patriarcas em Hebron, pega uma metralhadora e dispara contra a multidão islâmica. Ou seja, é um fundamentalista judeu. E no mundo islâmico, com muita frequência também, existem fundamentalistas que querem constituir uma fé que exclua qualquer possibilidade de interpretação e que ignore o princípio corânico de que a fé não pode ser coercitiva. Um dos primeiros princípios do Corão, que a fé não pode ser coercitiva. Ao que nós podemos atribuir? Eu vou me prender essencialmente a esses grupos, apesar de haver um fundamentalista hindu matou Gandhi, fundamentalistas shintoístas se mataram quando terminou a Segunda Guerra Mundial, porque o imperador deixou de ser Deus, mas eu vou me prender nas nossas tradições monoteístas. Ao que se pode atribuir o crescimento do fundamentalismo? Em primeiro lugar, exatamente pelo crescimento da modernidade. Ou seja, o fundamentalista começa a perder identidade religiosa. Era muito claro para um católico do século XIX, no período do Papa Pio IX, que só iria para o céu um católico. Naquele momento, por exemplo, não era permitido o casamento de um católico com um luterano. Desde o Concílio Vaticano II, se permite, por exemplo, o casamento de católicos luteranos e se aceita o batizado na Igreja Católica, o batizado trinitário cristão de praticamente todas as religiões, com algumas exceções como o Adventismo. Ou seja, a Igreja passou a ampliar seu diálogo com as religiões e, neste momento, os fundamentalistas, os tradicionais, os ortodoxos religiosos católicos começam a perder identidade. No fundo, começam a fazer a seguinte pergunta: se um luterano vai para o céu, porque ele é cristão também, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se um luterano vai para o céu, por que eu devo ser católico? Ao relativizar o conceito de identidade de fé, eu começo a ter problemas na manutenção dessa fé. Já que, para manter a identidade dessa fé, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma oposição às fés que estão erradas. E quando eu mexo com religiões, é um grande problema. Porque se o meu Deus existe, o seu não pode existir. É lógico, por uma lógica de exclusão. Ou seja, se Alá é correto, Jesus não é Deus. Porque Alá, para Jesus, é apenas o 24º profeta do islamismo, Maomé o 25º e maior. Se os judeus estão certos, o Messias ainda não veio, Jesus não é o Messias. Então não são possíveis de dialogar. Isso sem lembrar que nós temos religiões satanistas, temos religiões que não pregam o bem, mas pregam a defesa do vício. Por exemplo, como grande virtude. O satanismo se baseia no Evangelho. Quando o demônio diz a Jesus, tudo isso te darei se me adorares, os satanistas dizem, viu, segundo o Evangelho, o mundo pertence ao demônio. Não? Porque o demônio só pode dar aquilo que pertence a ele. Como diz o Saramago no Evangelho segundo Jesus Cristo, numa das cenas mais brilhantes, quando Deus Pai, representado como um déspota bizantino, Deus Pai reúne Jesus e o demônio numa barca, e o demônio, ao ouvir os horrores do futuro, decide se converter ao cristianismo e ser uma boa alma. Deus Pai diz, não pode, é impossível, dependo de você para existir. Né? Sem o demônio eu não posso existir. Machado de Assis, no seu Gênio, estende essa ideia e conta, numa das crônicas mais admiráveis, nosso grande escritor fala da igreja do diabo. O diabo, invejoso de Deus, funda uma igreja. Só Deus tem direito à missa, o diabo também quer uma igreja. E funda uma igreja, defesa do vício, da fraude, do adultério e do uso de tudo que fosse ilícito. De repente, escapa ao controle do diabo. Um dos seguidores começa a dar esmolas em segredo. O outro começa a ser fiel à esposa. E o diabo não aguenta. Por mais que ele pregue, as pessoas começam a fugir
da igreja do diabo e praticar o bem. E Deus, sorrindo, diz a ele, é a natureza humana, tudo que você mandar fazer, eles vão fazer ao contrário. O diabo, desiludido, descobre que na igreja dele o vício é a virtude, e na igreja de Deus a virtude é o vício. Ou seja, há uma inversão de polos. O primeiro dos problemas do fundamentalismo é essa perda de identidade. O segundo dos problemas, especialmente no mundo islâmico, é que a presença estrangeira trouxe ao Islã uma fé, uma presença econômica e um domínio que agride o Islã. Para dar um exemplo a vocês, o véu feminino, o chador ou a burca, o véu completo ou o véu parcial no mundo islâmico, não é uma proposta do Corão. O Corão não manda as mulheres usarem véu, não é uma proposta corânica. O Corão tem duas curiosidades. A primeira, não tem nenhuma referência a camelos, extraordinário. E a segunda, não manda as mulheres usarem véu. O único texto sagrado que manda as mulheres usarem véu é escrito por São Paulo. São Paulo, no Novo Testamento, diz que as mulheres devem usar véu, cobrir a cabeça e calar a boca nas igrejas. Não? O único local em que há uma ordem para véu é no mundo cristão. Mais ou menos a terceira geração de islâmicos, tendo contato com mulheres bizantinas que usavam véu e mulheres do mundo zoroastrista persa, essa geração passou a imitar o uso do véu cristão e zoroastrista e se tornou uma prática não obrigatória, mas tal como a kippá judaica, ou seja, a pequena roda que se coloca sobre a cabeça, que os católicos chamam de solidel, uma coisa que não está contida no texto sagrado, mas é recomendável. Recomendável pelos líderes. Bem, o véu que quase desapareceu até o século XIX, volta com toda a força no século XX, especialmente quando os regimes laicos do Irã e da Turquia, Reza Pahlavi e Ataturk, começam a obrigar a proibir o véu, obrigar as mulheres a andarem com cabeça descoberta. Nesse momento, o véu renasce com força total. É a igreja do diabo. Ou seja, a presença da obrigatoriedade de não usar o véu na Turquia é válido até hoje. No Irã até 79, traz para o mundo islâmico a ressurreição do véu. E aqui eu começo a fazer uma reflexão sobre o relativismo. Para a nossa tradição, uma mulher ser obrigada a cobrir a cabeça, prática que vale até hoje para uma mulher que vai encontrar o Papa, por exemplo. Se uma mulher for ter audiência com o Papa, tem que cobrir a cabeça. Quem como eu nessa sala tem RG baixo, lembra que houve um período em que as mulheres católicas iam com véus pretos se fossem casadas e brancos se fossem solteiras, na época sinônimo de virgem. Não? Os mais jovens não têm a mínima ideia do conteúdo dessa expressão. Não? Essa ideia do véu é uma ideia arraigada nas religiões, na misoginia das religiões. Ela ressurge como parte da identidade fundamentalista islâmica como reação ao Ocidente. Reação ao liberalismo e às práticas ocidentalizantes. E se torna, ao mesmo tempo, uma prática de identidade. Eu respondi a uma senhora numa palestra há alguns anos, uma senhora que só reclamava do véu islâmico. Eu respondi a ela sem saber se era o caso dela, mas perguntando, para nós o véu pode ser agressivo. Para um islâmico, talvez botox no rosto de uma mulher possa ser agressivo. Não? Eu acho a burca simpática porque ela cria um certo mistério. Tantas pessoas que andam com fio dental na praia, se pusessem uma burca, deixariam um grau de mistério. Homens e mulheres, naturalmente. Né? A burca cria um mistério. Pode ser que debaixo daquilo haja algo interessante. Ao contrário, nós revelamos tudo, imediatamente, quebrando qualquer mistério e interesse imediato. Então, a ideia do véu é só para dar um exemplo a vocês, que o que a gente acha um princípio medieval do Islã, o que a gente acha um princípio fundamentalista, o que a gente acha que é absolutamente uma tradição corânica, é muito mais complexo do que isso. Quase todas as religiões, especialmente as tendências fundamentalistas, trabalham com a ideia de crise. Vocês nunca encontrarão um pastor, um rabino, um padre, um mulá islâmico dizendo que vivemos um período de tranquilidade religiosa. Desde que vocês nasceram, os que são religiosos, vocês sabem que todos os padres, rabinos e pastores anunciam que estamos próximos do fim do mundo. Nunca se viu tanta sacanagem rolando pelo mundo. A família está se desfazendo e a qualquer instante a imoralidade vai se tornar absoluta. Essa ideia de crise é
importantíssimo para o fundamentalismo, porque o cheiro da crise atrai as pessoas para a fé. Não há nada mais importante para uma religião do que ser atacado. Dando um exemplo, um pastor fundamentalista protestante brasileiro teve a ideia de chutar há alguns anos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. No seu gesto iconoclasta, no seu gesto de destruição da imagem, ele acabou provocando uma verdadeira onda de guerra santa e que tornou aquele ano a peregrinação Aparecida mais esplendorosa do que jamais foi. A imagem de Aparecida, a original do século XVIII, já foi atacada, inclusive espatifada uma vez por um atentado. Escrevi artigos sobre isso há muitos anos, quanto do atentado. Nunca houve um período de tanta devoção à Aparecida quanto no momento que um psicopata jogou a imagem ao chão. Ou seja, a crise é fundamental para o fundamentalismo ou para as religiões em geral. É fundamental mostrar que o risco é muito grande. Na crise dos mísseis em outubro de 62, as filas de confissão nos Estados Unidos eram enormes. Por quê? Nunca estivemos tão próximos de uma crise nuclear. Nunca estivemos tão próximos do fim do mundo. E as pessoas resolvem se confessar. É um seguro. Pode ser que seja um exagero, mas nunca se sabe o que pode acontecer. As pessoas se confessam em grande quantidade. É preciso muita convicção para não fazer esse apelo nessa hora. O fundamentalismo que eu classifiquei como uma reação ao mundo moderno, cabe agora uma pergunta: por que o avanço da ciência não significou o retrocesso da religião? Quem nos responde é um antropólogo inglês, Keith Thomas, que num livro brilhante, Religião e Declínio da Magia, passou a pensar por que a partir do século XVII não se queimam mais bruxas na Inglaterra. Por que a rainha deixa de utilizar astrologia? Por que os papas não têm mais astrólogos oficiais, como tinham até o século XVI? Por que não se explica mais o grande incêndio de Londres por uma questão astrológica? Foi o ano de 1666, 666, por isso Londres pegou fogo naquele ano. Ou seja, por que não se faz mais isso? Por que hoje os profetas, as feiticeiras e os xamãs causam mais graça do que respeito ou veneração? Não é o avanço da ciência, segundo Keith Thomas, mas é o avanço da convicção do valor individual, é o avanço dos seguros, é o avanço dos classificados de jornal, é o avanço das companhias contra incêndio, é o avanço das companhias de bombeiros, e é o avanço, acima de tudo, da valorização do indivíduo. Mas, como lembra Keith Thomas, se religião fosse a resposta às soluções que a ciência não dá, nós temos garantido que a religião nunca vai desaparecer, porque, afinal, a ciência não dá respostas a todas as coisas. E, ao contrário da ciência, a religião é autoconfirmatória, ou seja, ela tem a tendência a continuar válida, independente da validade daquilo que eu fiz. Eu rezo para tirar na Mega Sena, eu não tiro, o problema não é Deus, mas a minha oração. Eu não rezei com fé. Eu e mais 40 milhões de brasileiros não tivemos a fé. Um mineiro lá do fim do mundo teve a fé suficiente para ganhar aquele dinheiro que eu gastaria melhor na minha interpretação. Ou seja, a religião, ela nunca se desgasta com o fracasso, porque o fracasso é sempre culpa minha, ela é autoconfirmatória. Mas, como lembra Weber, o retrocesso de práticas religiosas não é, na verdade, o desaparecimento delas, mas é a transformação. Weber tem uma ideia brilhante no seu conceito de desencantamento de mundo, em que ele diz: até o século XIX o homem inicia o dia rezando. No século XX ele inicia o dia olhando o jornal. E a função é a mesma: se proteger durante o dia. Ou seja, ler o jornal. Eu não tenho a mínima ideia do que eu li anteontem, é sempre a mesma coisa. Mas ler o jornal, olhar as manchetes antes de sair de casa, me dá um amuleto para eu enfrentar o mundo. Agora eu sei que o dólar caiu mais, que há violência no Rio de Janeiro, que houve mais um atentado no Oriente Médio, ou seja, o que eu li semana passada, no ano passado, e o que eu lerei no mês que vem. Ou seja, é uma oração, que não tem valor algum. Absolutamente não tem valor. É uma oração, é um amuleto. E esse esvaziamento do fenômeno religioso como domínio de sociedade, ele vai acabar se tornando uma característica que estimula o fundamentalismo. A crença fundamentalista é, como eu disse a vocês a princípio, a crença que existe uma fonte original.
O evangelho tem que ser lido na sua língua original, que é o grego. De repente alguém diz, não, tem que ser lido na língua que Jesus falava, que é o aramaico. Não, mas tem que ser lido no aramaico da Palestina e não do Líbano atual, onde é língua viva em alguns lugares ainda. O Corão tem que ser lido em árabe. A Torá tem que ser lida em ivrit, em hebraico. Eu tenho que entender exatamente o que está escrito e cumprir exatamente aquela frase. Todas as religiões trabalham com princípios fundamentalistas. Para dar um exemplo histórico cristão a vocês, Orígenes, um dos grandes teólogos da Alexandria do século III, o maior centro teológico do mundo mediterrâneo do fim da Antiguidade, Orígenes leu no Evangelho a seguinte frase: há alguns que se tornam eunucos por amor ao reino, por amor ao Evangelho. Orígenes não teve dúvida e castrou-se imediatamente por amor ao Evangelho. Ou seja, essa é uma leitura fundamentalista. Se todos tivessem tido a mesma leitura, não haveria mais cristãos, por uma questão vegetativa de reprodução. Mas apenas um, Orígenes, um outro filósofo também, que é Abelardo, mas não foi por vontade dele propriamente que ocorreu o mesmo problema. Ou seja, o fundamentalismo prega uma leitura de uma fonte original. Esta fonte classifica os que não a leem como ignorantes ou reacionários. E é uma reação não ao arcaísmo das sociedades, mas é uma reação ao niilismo modernizante, do qual talvez o fundamentalismo seja uma outra versão. Como os niilistas, os filósofos do XIX ou políticos russos do XIX, pregavam o esvaziamento de todos os valores, como várias vezes se acusou Nietzsche e modernamente Foucault de niilismo, se prega exatamente que o fundamentalismo é também uma forma de niilismo, porque ignora tudo para erigir um sistema no lugar. Nada existe antes do fundamentalismo. O fundamentalista acredita que ele tem inimigos e ele deve combater esses inimigos em nome de Deus. Quem são os inimigos que unem fundamentalistas cristãos, judeus e islâmicos no Ocidente em particular? Em primeiro lugar, o feminismo. Esse costume das mulheres, a partir do século XIX, de quererem direito a voto. Depois, quererem iguais condições de trabalho. E, finalmente, chegarem ao ponto de dizerem que são iguais. Essas afirmações contrariam a base misógina de praticamente todas as religiões. Apesar de nós termos nos textos religiosos, a misoginia é a resistência ao feminino, é uma característica cultural tradicional nas religiões, apesar de nós termos trechos nos livros religiosos. Por exemplo, Maomé é um revolucionário com as mulheres, ao exigir que as mulheres não possam ser tratadas de forma diferente dentro de casa. O homem tem que dar o mesmo presente para todas as esposas. Ou, por exemplo, no judaísmo, a Katuba, o documento de casamento é assinado, era escrito em aramaico, hoje em hebraico, era assinado garantindo que em caso de divórcio, que o judaísmo admite, o homem tem que sustentar a esposa de quem ele se separou até o fim da vida. Isso é um princípio surgido no primeiro milênio antes de Cristo. Ou seja, cria uma pensão vitalícia, que é a maior garantia da estabilidade matrimonial até hoje. Cria uma pensão absolutamente vitalícia. E também no cristianismo, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e as mulheres, é bem claro, o livro dos Atos dos Apóstolos, já não há mais homem e já não há mais mulher, todos agora são renascidos no Espírito. O que significa isso? Acabaram-se as divisões de gênero. Apesar dessas frases, lembrem-se que a base misógina das religiões é muito forte. E os fundamentalistas recuperam a tradição, lugar de mulher em casa. É isso que um fundamentalista batista, um fundamentalista judeu, um fundamentalista islâmico diz. A mulher estável deve ficar em casa cuidando dos filhos e da casa, satisfeita com a maior invenção dos homens para ela, o bombril. Isso deve bastar para que a felicidade dela exista e continue. Os fundamentalistas querem restaurar uma posição do feminino, um feminino doméstico, e opondo uma das frases mais infelizes, que algumas mulheres infelizmente repetem, dizendo, você é feminista? Ela diz, não, eu sou feminina. Como se o feminismo fosse o oposto ao feminino. Ou seja, uma ideia da década de 60, baseada especialmente na luta de Betty Friedan, que não é o nosso caso. O feminino reduzido à sua posição tradicional. O combate ao aborto em praticamente qualquer caso, especialmente no fundamentalismo cristão. Os cristãos, em particular,
não admitem aborto em caso de estupro, não admitem aborto em caso de má formação cerebral, não admitem aborto em hipótese alguma. A alma é dada ao feto no momento da concepção. Ao contrário do judaísmo, que concebe uma alma que vai se apropriando ao pouco do corpo, ao contrário do islamismo, o cristianismo defende uma alma imediata daquele óvulo fecundado. E expulsar esse óvulo é um crime, e é um crime grave. Então, contra o aborto, contra qualquer tentativa do movimento gay de apoiar o casamento. É uma coisa muito curiosa que no mundo contemporâneo só haja dois grupos querendo casar de qualquer jeito, que são padres e gays. Né? No mundo contemporâneo, a defesa do casamento está nas mãos absolutamente improváveis de padres e gays. Quem mais defende o casamento? Os héteros estão se separando em quantidade assombrosa. Os padres querem casar e os gays querem casar. É muito curioso isso. Os fundamentalistas nos Estados Unidos dizem com toda clareza, esse é um argumento válido, surgido no Texas em particular. Se eu der o casamento, o direito de casamento a 2 homens ou 2 mulheres, se eu ignorar a questão de gênero tradicional, se eu permitir que 2 homens se casem, unicamente porque amam um ao outro, ignorando a tradição natural de masculino e feminino, eu vou abrir um caminho que destrói a família. Eu nunca entendi exatamente como a minha família será destruída se meu vizinho for gay. Mas para os fundamentalistas, a família será diluída se isso ocorrer. E dizem os fundamentalistas com mais propriedade ainda, que o que impedirá que eu me case, por exemplo, com uma criança, ou com a minha irmã, ou com o meu cachorro? Já que o amor é a base do casamento, segundo o movimento gay, dizem os fundamentalistas, o que impedirá que eu me case com uma criança se eu amar a criança? Ou se eu amar a minha irmã? Ou se eu amar o meu Doberman? O que impede que eu entre na igreja de mãos dadas ou de pata com mão com o meu Doberman? Já, como dizem os gays, o que faz um casamento é o amor. Se isso é a verdade, tudo que eu amar eu posso me casar. Esse é o argumento dos fundamentalistas. Os fundamentalistas querem introduzir nesse momento, no primeiro país que separou o Estado de igreja, Estados Unidos, querem introduzir na Constituição americana a definição: casamento é a união de um homem com uma mulher. Essa definição é absolutamente fundamentalista. Os fundamentalistas combatem todas as formas de secularismo. No caso do Islã em particular é muito curioso, porque o Islã é uma proposta para toda a sociedade. O Islã nunca pensou que pudesse haver um governo que não fosse religioso. Porque se o Islã é a submissão à vontade de Alá, e a vontade de Alá é plena, perfeita e boa, por que eu devo ter um governo que não seja islâmico? E por que eu devo ter o islamismo apenas na mesquita? Por isso que para um islâmico, ao contrário de um católico, a mesquita serve para tudo. Um católico não pode, por exemplo, fazer várias coisas na igreja. Um islâmico pode fazer praticamente tudo dentro de uma mesquita, inclusive trocar dinheiro, comércio, compra e venda de terrenos, orações, estudos, seminários, porque a mesquita é um local para tudo. Porque o Islã, por definição e na sua origem, ele é a busca de uma totalidade da fé. Então, o Islã não admite um Estado laico. A proposta islâmica não pressupõe separação Estado-Igreja, valor iluminista do século XVIII e que nós seguimos. Nós, ao mesmo tempo que seguimos no Ocidente a separação Estado-Igreja, é muito curioso que no Supremo Tribunal Federal, na Câmara de Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal de Justiça, em quase todos os tribunais brasileiros, há um crucifixo atrás do juiz. Ora, nós temos cidadãos judeus, temos cidadãos ateus, temos cidadãos islâmicos, budistas e outros grupos, que não têm o crucifixo como símbolo religioso. Ou seja, é uma mostra que também a nossa separação é um pouco defeituosa. Nos Estados Unidos houve um processo pela presença frequente dos 10 mandamentos nos tribunais. Era muito frequente haver os 10 mandamentos no tribunal. Então, esse secularismo, tradição nossa, ofende profundamente ao fundamentalista. Porque o fundamentalista acredita que a fé que ele compartilha é uma fé que é total. E ela é boa. Ela tem que penetrar todos os campos. Ele não é contra o feminismo. Ele é a favor de uma mulher feliz em casa. Ele não é contra os gays. Ele é a favor da chamada normalidade, entre aspas. Ele não é contra nada. Ele é só a favor do que ele acha natural. Fusão entre o natural e a lei de Deus
é a base de todo fundamentalismo. Ou seja, é natural que seja assim. Não é apenas Deus que diz, é a natureza. É a natureza que estabelece isso. Todo fundamentalista tem uma prática que nós chamamos em teologia de monismo, ou seja, de uma visão total de mundo. Esse monismo, ele está presente numa leitura que não exclui nada da possibilidade da religião abarcar. Usando um caso histórico de um legado papal, Arnaldo Amaury, que no cerco de uma cidade herética do sul da França, a cidade cercada pelas tropas cruzadas, nas cruzadas do século XIII contra os albigenses e cátaros, o legado papal foi consultado pelos cruzados, especialmente pelo chefe das tropas, dizendo: na cidade há católicos e há hereges. O que nós devemos fazer? O legado papal disse: queimem todos, lá em cima Deus separa os dele. Essa ideia anedótica ou histórica, ela é absolutamente fundamentalista. Ou seja, não faço mais distinção moral, não faço mais distinção de partido, não vamos pelo menos separar o nosso partido do outro. Vamos dizer assim: eu acredito no meu Deus, mas não me importa o que a África acredita, não importa o que a Oceania acredite. Não, a proposta é total. A proposta é total. Em religiões missionárias, como o cristianismo e o islamismo, e também em religiões não missionárias, como a maior parte dos judaísmos. Bem, eu vou me deter especificamente no fundamentalismo que torna esse tema um tema importante, que é a nossa reação ao fundamentalismo islâmico. Existe um livro extraordinário de um escritor falecido recentemente, Eduard Said, de ascendência cristã, mas muito produtivo sobre o mundo islâmico, de origem palestina, professor em Londres. O Eduard Said, no livro Orientalismo, começa a analisar como nós, no Ocidente, inventamos a figura do islâmico fundamentalista, através de características do Islã e do Oriente em geral. Para Eduard Said, na arte, na literatura, nas obras do Ocidente, o Oriente é um local de pessoas violentas, exóticas e sensuais. O Islã vive em dança do ventre e assassinatos. Ele vive envolvido nessa interpretação ocidental, apenas numa infração permanente das regras do celibato, uma infração permanente às regras de contenção da luxúria e, ao mesmo tempo, numa violência absoluta. Ele chega a comentar que há autores que queriam dizer que em árabe há mais palavras para violência do que em inglês, por exemplo. No domingo eu escrevi para um jornal de São Paulo uma resenha sobre um livro do Frederick Forsyth, o primeiro que eu li na minha vida, espero, do fundo do coração, que seja o último, chamado O Afegão. E, literalmente, um livro lançado há 2 anos, um livro recente, diz sobre o Islã coisas aterradoras. Por exemplo, que as madraças, as escolas corânicas, tiram seus alunos dos esgotos. É uma ofensa absoluta. A Al-Isra, ou seja, a ascensão de Maomé, é uma crença de todo muçulmano fanático. E eu perguntei no texto que eu escrevi no Caderno Mais, acreditar na ascensão de Jesus torna um cristão fanático? E aí vejam a diferença de nós para o Islã. Há um filme em cartaz pavoroso que mostra o heroísmo de 300 espartanos. Eles foram lutar com um exército de 1 milhão, sem nenhuma chance de vitória. São brucutus anabolizados, que vão enfrentar um exército superior, morrem todos e são heróis. Eles são kamikazes heróis. Quando um islâmico se mata pelo que acredita, ele é um fanático. Ele é um fundamentalista. Por que o rei Leônidas de Esparta e seus 300 fanáticos são heróis? Tem estátua, filme, história em quadrinhos. E por que um islâmico, ao se lançar contra as torres, é um fanático que não pensa? Porque nós somos ocidentais. E toda bobagem nossa é heróica, épica, maravilhosa. E a do outro é pavorosa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Todas as vezes que há um problema de assassinato no nosso mundo ocidental, como, por exemplo, a seita davidiana em Waco, como, por exemplo, o atentado em Oklahoma, ou, por exemplo, o atentado desta semana na universidade, nós atribuímos este atentado, essa violência, ao desequilíbrio mental de um ou de alguns. Olhando um fundador de uma religião nos Estados Unidos, que mandou seus fiéis se matarem para acompanhar um cometa
e tinham que usar tênis Nike para poder subir a bordo do cometa, porque o Nike tinha o símbolo do cometa. Olhando esse tipo de personagem, o Applewhite, as pessoas dizem, é desequilíbrio mental, todos os povos têm seus desequilibrados, então não é um problema sociológico. Quando há uma violência no Oriente Médio, nunca é desequilíbrio de um, é sempre coletiva, sociológica, civilizacional e religiosa. Eu pergunto aos senhores se alguma vez ouviram nos jornais a expressão terrorismo católico para o que o ETA e o IRA fazem na Irlanda Católica e no País Basco Católico. Jamais vocês ouviram a expressão terrorismo católico. Não obstante, o ETA e o IRA eram organismos ligados à fé católica. O IRA, em particular, fazia do catolicismo um jogo político para enfrentar a Inglaterra. Quando o IRA explode um pub matando gente em Londres, é radicalismo político. Quando alguém explode uma mesquita no Iraque, é radicalismo religioso. Por quê? Porque nós somos ocidentais. Com isso eu estou dizendo, há fundamentalistas e terroristas no Islã e no Ocidente. Em nenhum momento eu vou fazer o jogo do relativismo cultural e dizer, não, essa imagem da violência é pura cena. Não, mata-se no Oriente Médio, em nome da religião. Mas também se mata no Ocidente em nome da religião. Mas nossos assassinatos parecem ser simpáticos ou promovidos por loucos. E o dos outros não são ocasionais, são estruturais, são endêmicos. A nossa noção de terrorismo, ela se baseia na base de todo o preconceito. Que é um preconceito? É quando eu tenho um conceito anterior à experiência, é um pré-conceito, é um a priori, não é científico. Por isso, quando eu sou fechado no trânsito por um homem, eu me irrito com aquele motorista que errou. Quando eu sou fechado por uma mulher, todos os motoristas homens, e curiosamente algumas mulheres dizem o quê? Tinha que ser uma mulher. Por que isso? Porque no nosso preconceito misógino, o erro de uma mulher compromete todas. As mulheres são uma categoria, a primeira base de todo preconceituoso. Os negros, os gays, os índios, cujo dia é hoje, ou seja, são uma categoria. Enquanto quando eu não tenho preconceito, não é uma categoria, é um indivíduo. Então, se há um grande erro feito por uma pessoa loira de olhos claros, eu digo, é um idiota loiro. Agora, se é um erro feito por um indígena, por um negro ou por outro grupo, eu coletivizo. Tinha que ser de tal grupo. Isso é exatamente o preconceito. E esse preconceito, essa incapacidade de reflexão, que é o preconceito, ela é muito utilizada para o Oriente. Eduardo Said demonstrou tanto no orientalismo, como no livro Cultura e Imperialismo, que nós inventamos um Oriente. Nós inventamos um Oriente violento, exótico e libidinoso. Nós inventamos um Oriente que é um risco. E isso dá origem até a um livro muito bem construído, mas com uma hipótese muito perigosa, do Huntington, chamado Choque de Civilizações. No qual, diz o autor, que nós estamos enfrentando hoje uma nova Guerra Fria. Não entre capitalistas e comunistas, mas entre áreas avessas à ocidentalização, à democracia, aos direitos individuais, etc., que é o Islã. E outras áreas simpáticas ao habeas corpus, liberdade de imprensa, etc. Ou seja, essa teoria, no fundo, nascida de um preconceito, acaba dizendo que o Islã é um universo que não pode ser absorvido pela cultura ocidental. Da mesma forma que se dizia dos indígenas no século XVI na América, da mesma forma que se dizia dos escravos negros do século XVI ao XIX, que eles não podem ser absorvidos. Quando muito, podem ser beneficiados pelas luzes da civilização. É esse darwinismo social, é essa crença de que as pessoas são muito diferentes e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento cultural, que anima a maior parte das notícias atuais sobre o Islã. Ou seja, a ideia de que no Islã vive-se um clima de terror, que as mulheres não têm valor algum, que é naturalmente avesso à democracia, que não existe liberdade de imprensa. Se vocês assistirem a dois grandes canais, Al Jazeera e a CNN,
vocês vão ficar intrigados para saber onde há liberdade de imprensa. Se é na fonte norte-americana ou se é na fonte do mundo islâmico. Porque parece que nos Estados Unidos as notícias têm uma padronização muito maior do que assistindo, por exemplo, uma rede islâmica como Al Jazeera. Assim como nos Estados Unidos há redes mais livres e outras menos, no mundo islâmico também há redes mais livres e outras menos. Outra crença que o Said não trata, mas que eu acho curioso. As pessoas me perguntam, especialmente quando visito países islâmicos, como é que se pode proibir o povo inteiro de beber. No islamismo, o álcool é proibido. E eu acho tão lógico responder que o islamismo proíbe o álcool, como a Igreja Católica proíbe o adultério. É absolutamente proibido. Como o judaísmo proíbe a mentira, por exemplo, é absolutamente proibido. Ou seja, o que significa o que a religião proíbe? Eu não posso fazer em público. É isso que significa a proibição religiosa. E, eventualmente, alguém que siga aquela ideia. Mas, voltando ao que eu estava desenvolvendo. Todo terrorismo é considerado coletivo, endêmico, sociológico no mundo islâmico. Todo gesto terrorista no nosso mundo é centralizado no indivíduo. E vou dar um exemplo inquebrantável para essa demonstração que eu trouxe a vocês. Quando alguém mata pessoas como um estudante sul-coreano na Universidade da Virgínia, o tipo individual dele está em todas as redes hoje. Está sendo analisado, em breve nós teremos acesso aos boletins, à certidão de batizado dele. Hoje eu vi um depoimento de uma tia-avó dele. Vai começar a fazer um estudo do caso. Por quê? É um louco individual, é um sociopata, é alguém que provocou a morte de várias pessoas. É um perturbado. E assim nós tratamos no Ocidente. Eu queria que vocês me dissessem o nome de um único assassino no Iraque, onde no mesmo dia morreram 130 pessoas. Uma única pessoa que tem assassinado. Ou o nome de um dos terroristas que se lançaram contra as Torres Gêmeas nos atentados. Nós não guardamos os nomes dessas pessoas. Não pela sua raiz semita difícil de pronunciar, mas porque para nós não é um terrorista, não é um indivíduo, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem escola, ele é o islamismo inteiro naquele avião rumo às Torres Gêmeas. É exatamente essa diferença de enfoque que faz com que o Ocidente acredite da mesma forma que paulista vai ao Rio e tem medo de assalto. E os cariocas morrem de rir desse medo, e o carioca vem a São Paulo e anda temeroso na Paulista com medo de ser assaltado. É sempre a ideia de que o problema está no outro, ou seja, de que o problema reside no outro. E quando eu encontro o problema no outro, o nosso etnocentrismo, a nossa fascinação pelo eu, faz com que eu entenda que o do outro é fanatismo, o meu é um exercício satisfatório. Ou seja, o mesmo torcedor de um time fanático, não vamos identificar times pelos bens, pelo bem-estar dessa noite, o mesmo torcedor que acha que a outra torcida é fanática, é absolutamente fanatizado. O mesmo que acha que a outra religião é estranha, acha que os seus hábitos são saudáveis. Certa feita, uma amiga, comentando que era véspera de Páscoa judaica, e ela era de fé judaica, ela tinha que fazer uma limpeza na casa dela para encontrar todas as migalhas de pão fermentado e retirar da casa. E não podia, inclusive, utilizar naquele dia sua lente de contato, porque o soro fisiológico tinha um elemento de fermento, e naquele dia de Pêssar, de Páscoa, ela não podia utilizar fermento. Eu, que trabalho com religiões, manifestei um pouco estranho que ela, uma pessoa tão racional, passasse o dia catando migalhas pela casa e não pudesse usar sua lente de contato. E ela me disse isso, mas vocês não vêm daquela religião que adora bolachinha? E eu levei um tempo para entender que para ela, o catolicismo do qual eu me origino, adora uma bolachinha. Ou seja, a hóstia para ela é uma espécie de biscoito, cream cracker, que a gente recebe com o corpo, porque para ela aquilo é apenas o símbolo externo. Para quem é ateu, perfeito, uma hóstia e um frango de macumba têm o mesmo valor teológico. São expressões religiosas. Para quem é religioso, essa frase ofende, porque vê numa coisa valor e na outra não vê valor. Ou seja, que problemas nós estamos trazendo à tona? Todos os fundamentalismos estão relacionados com a história de cada religião. Todos os fundamentalismos se manifestaram em todas as religiões. Foram intensificados no século XIX.
existem de fato e são danosos à convivência social. Os fundamentalistas, nos Estados Unidos, por exemplo, não querem mais que se ensine darwinismo nos livros de biologia, querem que o livro de biologia registre criacionismo como teoria biológica. Ou seja, que as crianças aprendam que o homem foi feito a partir do barro. Bem, os fundamentalistas são contrários à pluralidade de opinião. Os fundamentalistas de todas as religiões podem promover atos violentos. Isso é uma realidade. Mas também é uma realidade que nós identificamos fundamentalismo apenas no outro e não em nós, apenas no mundo islâmico e não no nosso. Eu conto aos alunos com frequência, em análise de História da América, que a Argentina, para sair do seu problema grave estrutural econômico, resolveu aplicar a receita liberal mais radical que nós temos notícia na América Latina. Privatizou tudo que fosse possível de ser vendido na Argentina. Disse aos aposentados, aos jubilados, valeu, não tem mais aposentadoria. A gente se vê por aí. Ou seja, acabaram com a aposentadoria de todo mundo. Encerraram contas, demitiram funcionários públicos, venderam estradas, venderam empresas petrolíferas, tudo. E a Argentina foi mais para o fundo do buraco. O que disseram os liberais, a escola de Chicago em particular? O que a Argentina tem que fazer? Mais privatização, mais cortes sociais, mais. Isso é exatamente um fundamentalismo liberal. Aquele que nega qualquer realidade e que o mundo seja destruído, mas que a minha ideia seja implementada. Esse é um fundamentalismo de tipo liberal. Ou seja, não raciocina, não pensa mais no mundo real, não aceita alteridade. Só há um caminho para o sucesso. E esse caminho é o caminho do liberalismo. O mesmo que dizem os fundamentalistas. Aliás, há uma proximidade muito grande entre as posições radicais políticas de esquerda, de direita e religiosas. Há uma proximidade muito grande entre o militante de esquerda e o missionário religioso. Ele tem uma verdade, ele tem que convencer aquele que é ateu ou que é alienado politicamente. Enquanto ele não convence da sua verdade, ele vai continuar dizendo. Eu sempre recomendo às pessoas concordem logo com o fundamentalista ou com o radical político, senão ele vai continuar explicando. A nossa fascinação pelo eu faz com que nós olhemos a nós como o equilíbrio. Eu comento com as pessoas a maneira como nós narramos uma briga, que é extraordinária. Eu sempre narro uma briga para um terceiro dizendo, aí eu disse para ela, mas por que você está assim? E ela, eu imito uma voz estéril. Eu disse, calma, não seja assim. Eu sou sempre o filósofo platônico, equilibrado, um zen, que tenta trazer a luz da razão para aquela pessoa perturbada. E aquela pessoa tem uma voz alterada. Observem como as pessoas descrevem brigas para vocês. Se nós fazemos isso na nossa relação de alteridade, no nosso universo cultural, tentem entender essa relação de alteridade com outro universo cultural, que é o islâmico e o fundamentalista, etc. O grande desafio do século XXI é exatamente que nós somos colocados lado a lado com a experiência da alteridade mais dinâmica que nós já tivemos em toda a história. Daí a bela metáfora que faz o professor Pondé, a partir do filósofo polonês-inglês Zygmunt Bauman, de nos falar sobre uma ligeira pátina de vidro, de gelo, sobre um lago congelado. Nós somos obrigados a conviver com a alteridade, inclusive religiosa. Quando a maioria daqui nasceu, o Brasil era um país que tinha mais de 96% da sua população católica. Esse número está em 75% e diminuindo. Quando a maioria nasceu, por incrível que pareça aos mais jovens, não havia canicama ou mamão papaya há 20 anos. Ninguém comia sushi a não ser filhos de japoneses. Num prazo muito curto, nós somos expostos à diversidade culinária, à diversidade musical, à diversidade literária, à diversidade de todas as espécies, inclusive a religiosa. E nesse desafio, a reação natural tem sido, e naturalmente essa que nós estamos pensando, como eu convivo com essa diversidade. Segundo a minha colega Eliane Moura, as religiões só se tornam tolerantes quando não conseguem mais obrigar o outro a se converter. Quando elas tentam matar e converter e não conseguem, bom, então cada um
cada um no seu lugar, quando elas não conseguem mais. Então, religiões que mataram por séculos e não conseguiram impor a sua fé, agora começam a dizer, então vamos conviver em paz, porque não foi possível impor essa ideia. Então, esse ecumenismo disfarçaria, na verdade, o desejo de todas as religiões, de todos os fundamentalistas, de todas as pessoas que partilham uma ideia fundamentalista religiosa, de que o mundo inteiro fosse como eles. Então, e que pena que o mundo ainda não é. E que é muito importante que a gente continue lutando, diz o fundamentalista, para que este mundo se torne algo mais próximo. Mas eu volto a dizer a vocês, para passar a parte das perguntas, que a proposta religiosa não é nunca uma proposta em si fundamentalista, ou conservadora, ou radical, ou de esquerda. Ela é aquilo que eu quiser. Ou seja, cada um vê e constrói no aspecto que acha desejável. O fundamentalismo é apenas um aspecto da religião e apenas o aspecto que mais nos toca nesse momento. Existem aqueles que profetizam um choque aberto e declarado, uma guerra total entre islâmicos, fundamentalistas e o mundo ocidental, e aqueles que dizem que não, que a tendência é o diálogo aumentar. O futuro, ele pertence a Deus, curiosamente, e não se pode fazer ciência nenhuma sobre o futuro. Apesar das pessoas gostarem de perguntar aos historiadores o que vai ocorrer, o historiador não sabe nada sobre o minuto seguinte. Então só sabe o que aconteceu. E a reação ao fundamentalismo pode estar relacionada, para encerrar, exatamente à nossa insistência quase obsessiva na modernidade. A nossa exposição à modernidade aumenta o fundamentalismo. Lembrando que é bem provável que os filhos hoje, para enfrentarem os pais, tenham que se tornar religiosos, já que os pais, na maioria, não são mais religiosos. E já que os pais não são mais religiosos, os filhos se tornam religiosos e alvo das religiões. Assim como quem é filho de hippie se torna mais conservador e se torna defensor de um conservadorismo maior. O Islã constrói uma identidade nesse momento em oposição ao Ocidente, mas lembrem, um dado absolutamente numérico, a religião que mais cresce no mundo, que é o Islã, tem 1 bilhão e 400 milhões de seguidores. É a segunda religião do mundo e a que mais cresce. Se todo islâmico fosse terrorista, não haveria planeta Terra. Se meia dúzia da Al-Qaeda causam esse problema, imagina 1 bilhão e 400 milhões de Bin Ladens gritando e se chocando com prédios. Nem Montemor resistiria a esse avanço do fundamentalismo. Ou seja, é absolutamente errada a ideia de que o mundo islâmico é um mundo fundamentalista. E tomar o mundo islâmico pelo fundamentalismo é produzir e compartilhar um preconceito tradicional que tem uma base fortíssima na nossa sociedade, mas que não encontra nenhum amparo no estudo histórico prático. Então, tendo feito a exposição que me pediram de aproximadamente 1 hora, nós passamos à parte interessante, as críticas. O tema religião provoca sempre debates acalorados, as contestações aos pedidos de aprofundamento ou simplesmente a crítica ao que eu falei, porque eu não sou fundamentalista quanto às ideias e não sou catequista também. Quer dizer, pode haver inteligência fora da minha percepção. Esse é um princípio fundamental. A minha verdade não exclui a do outro.